meus amores, espero que esteja tudo bem com vocês, tá? E hoje a gente vai trabalhar teatro e dança no Renascimento. Lembrando que a gente já viu o teatro e a dança, tá? Na Idade Média, quando tudo era voltado para construções, né, da Igreja Católica. Então, o teatro na Idade Média, né, que a gente viu lá no livro 1, foi bem aceito, certo? Pela Igreja Católica. Eram feitas representações da Semana Santa e autos do Natal, tá? Já a dança não foi muito aceita, porque a dança mexe com o corpo. Então, os movimentos sensuais, que eram características da dança, foi condenado pelo Papa. Então, por isso, a dança na Idade Média não era muito trabalhada. Já no Renascimento, a gente vai ver essas duas expressões artísticas, tá? De maneira bem elaborada. Olha só, aí no capítulo 3, né, do livro 2, quando a gente vê teatro e dança, também a gente vai ver um boxe que ele botou sobre a música, que teve grande florescimento no período renascentista, tá? Com destaque para a polifonia e os madrigais, certo? Que a gente vai ver mais adiante. Então, no livro de vocês vem assim: se o Renascimento foi um período de florescimento artístico, houve desenvolvimento das outras linguagens artísticas, além das visuais que a gente viu na aula passada? Claro que sim. Tá aí o teatro e a dança para não nos deixar mentir. Então, nessa unidade, a gente vai ver o teatro e a dança de corte, tá? Que foi ganhando mais espaço dentro do continente europeu. Aí ele diz que a riqueza teatral do período do Renascimento. Diz assim, ó: o teatro praticado entre os séculos 14 e 16 foi muito diversificado, tanto em relação a temas quanto a procedimentos. Os países europeus desenvolveram formas teatrais alinhadas à sua cultura. No entanto, o que essas manifestações teatrais tinham em comum era o afastamento do caráter religioso, que era característica do período medieval, tá? Destacam-se as produções do Siglo de Ouro Espanhol, de Pedro Calderón de la Barca, tá? E o teatro elisabetano, de William Shakespeare, certo? E também a comédia dell'arte. Neste contexto, surgiu na Itália, no século XVI, a vertente mais duradoura do teatro renascentista, a comédia dell'arte. Essa forma teatral é considerada até hoje uma referência para a comédia, em razão da composição de seus personagens e do improviso. As apresentações da comédia geralmente aconteciam em locais públicos, como ruas e praças, em vez de palácios ou teatros. Os textos abordavam temas do cotidiano em linguagem coloquial, e sua representação se baseava em técnicas de improvisação. Além disso, os atores tinham um grande repertório de cenas, piadas e réplicas, que podiam se adaptar ou se às mais diferentes circunstâncias, transmitindo a impressão de que improvisavam a todo momento. Cada ator geralmente se especializava em apenas um personagem, por serem mantidos personagens fixos. Também ficaram conhecidos como personagens tipo, tá? Então aí o livro ele vai trazer as características de cada um desses personagens, tá, amores? Brighella é um astuto, briguento e insolente, é o melhor amigo de Alerquim. Apesar de ser servo de Pantaleão, está sempre envolvido em outros negócios, geralmente desonestos. Inteligente e sem escrúpulos, prepara inúmeras trapaças e armadilhas para enganar os personagens mais nobres. Alerquim, irônico, também é servo de Pantaleão, estando sempre com fome. Para saciá-la, será responsável por travessuras que provocam confusões e atrapalhadas. Com Brighella, pertence à categoria chamada Zame, que são os servos, personagens que entram em conflito com o patrão. Do capitão não achei foto, gente, então eu trouxe uma foto da comédia. Aí diz que é o valentão militar que se vangloria de grandes feitos heróicos, porém nunca praticados por ele, pois ele é um covarde. Pantaleão, pai autoritário, rico ou decaído,
é o alvo principal da zombaria dos personagens, que representam as camadas populares. Colombina, criada de Pantaleão ou do Doutor, costuma se relacionar amorosamente com Alerquim. Ágil e habilidosa, auxiliava os enamorados a driblarem a oposição dos pais e a concluírem o matrimônio. Enamorada, designação genérica para a filha de Pantaleão. Muito falante e ciumenta, é apaixonada por um cavaleiro nobre, mas sem posses, motivo pelo qual seu pai não autoriza o casamento. Esse obstáculo é em geral contornado graças à ajuda de Colombina ou de Briguela. Doutor é tagarela, inoportuno, arrogante e comilão, sempre disposto a mostrar amplo conhecimento sobre assuntos que não domina. Polichinelo podia representar tanto a função de servo quanto a de mestre, sendo o personagem ao qual frequentemente se confidenciavam segredos que ele acabava contando aos demais personagens. Agora que vocês já viram, né, as características e os personagens da comédia de arte, nós vamos trabalhar a dança no Renascimento. Na leitura do texto vocês vão poder comprovar como é que surge a dança popular, a dança erudita, o balé de corte e o balé clássico, tá? Aí está no livro de vocês na página 131, que diz assim: durante a Idade Média, as manifestações artísticas que não tinham caráter cristão foram proibidas pela Igreja Católica, como é o caso da dança. Assim, há poucos registros sobre a dança nesse período, com exceção de alguns que vão do século XI e o século XVII, e que comprovam manifestações de dança no interior das igrejas em diversas localidades da Europa, tá? Na Baixa Idade Média, ocorreu a separação entre a dança popular e a dança erudita. Na dança popular não havia regras para a movimentação, ao contrário da dança erudita, que seguia uma métrica rigorosa e destacava a beleza das formas. Essas duas características foram mantidas nos séculos posteriores, e a partir do século XIV, os tempos lentos e rápidos, lançados de maneira alternada, configuravam uma forma obrigatória de se dançar na corte. Continua na página 131. Diz assim: com a pandemia, tá? Que aí no caso é a peste negra, que assolou a Europa no início do Renascimento, a morte e o clima apocalíptico voltaram a ocupar o imaginário da população. E isso se refletiu também na dança. A carola, um tipo de dança de roda que expressava alegria, foi associada à morte e, como uma dança macabra, passou a ser executada até em cemitérios. Ele traz um Conectando Saberes para vocês descobrirem o que é pandemia, certo? Vocês já estão bem familiarizados com esse nome, porque quando esse livro foi editado, no final de 2019, ninguém imaginava que o 2020 da gente seria pautado por uma pandemia, né, gente? Infelizmente. Aí diz assim: o momo, derivação de momon, que significa máscara, foi um gênero de dança que surgiu no século XIII, como uma carola dançada com o uso de máscaras. No século XV, essa dança com máscara se desenvolveu com mais intensidade, agregando características da morisca, uma dança de origem árabe. Assim, o momo consolidou-se como a dança realizada entre os banquetes aos modos de espetáculo. Essa configuração se tornou a semente para o surgimento do balé de corte, que no século seguinte utilizaria elementos momo, tá? No quatrocento renascentista, que a gente viu na aula passada, a dança de corte que utilizava métrica foi aos poucos se profissionalizando. Nesse período, o corpo começou a ser visto como um instrumento de expressão artística. Para conseguir isso, artistas de dança tiveram de seguir regras, dominar a métrica e realizar os passos de maneira mais técnica, tornando-se bailarinos profissionais. É nesse contexto surgiram os traços de dança com indicações técnicas para orientar os bailarinos que dançavam para o rei. Com o passar dos anos, esse tipo de dança afirmou-se em regras cada vez mais rígidas e valorizou o virtuosismo. Alguns passos e movimentos criados nesse contexto, ou seja, durante o século XV, permaneceram e são vistos até hoje como balé clássico. No século XVI, os bailes de corte eram muito comuns, especialmente na França.
eles eram caracterizados pela busca de um refinamento cultural. Assim, muitas danças foram criadas especificamente para os bailes de corte, como a gargalhada, dança composta de muitos saltos e por isso também chamada de dança de elevação, tá, gente? Olha só, quando eu abri a aula eu falei para vocês que fora o teatro e a dança, a música também é uma expressão artística presente dentro do Renascimento, tá? Então a gente vai ver aí no box que está na página 131, quando o livro traz a música renascentista e os madrigais. Então vamos lá. No início do Renascimento era considerada música de qualidade aquela produzida com base em cálculos matemáticos, tá? Baseado na intenção de Pitágoras, certo, gente? Foi somente a partir da segunda metade do Renascimento que a música passou a ser colocada sob uma perspectiva clássica, passando a ser privilegiada como uma arte que tinha um fim em si mesma. Dessa maneira, a partir da metade do século XVI, procurou-se encontrar um sistema de escrita musical que fosse capaz, de maneira mais simples, de adaptar as palavras à música. Assim, o texto e a compreensão deles ganharam força e a técnica da polifonia, uso de duas vozes ou mais simultaneamente, prevaleceu nas composições não sacras. Nesse contexto, os madrigais foram um gênero musical que permitiu que diversas possibilidades de relação entre texto e música fossem experimentadas no Renascimento. Dos compositores iniciais de madrigais destacam Adrian Walter e Cipriano de Rore, e seus padrões passaram a ser comuns entre os demais artistas. Já no Renascimento tardio, destacou-se a música sacra muito ligada à tradição, e seus principais expoentes foram Giovanni de Palestrina e Roland de Lassus. O estilo desses artistas, caracterizado por harmonia e descrição na expressão musical, aproximava-se muito mais do estilo clássico das artes visuais da alta renascença que da manifestação que da afetação encontrada nas obras dessa mesma linguagem do maneirismo, certo, gente? Vou deixar lá no plural quais atividades vocês devem realizar para concluir o capítulo 3 do livro 2, tá? Beijos!